Eu conheci pessoas nessa viagem que são mais novas que eu e almejam ganhar muito mais do que eu. Então tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Por que a visão delas é mais ampla? Tá faltando alguma coisa. E nesse tá faltando alguma coisa, eu comecei a buscar cursos na internet, até que apareceu um anúncio do Gran Cardone pra mim. Eu nunca fui consórcio, porque eu tive apenas um consórcio no qual ainda estou atrelada a ele até hoje. E quando eu fui verificar, ele ficou muito mais caro do que o financiamento. Entendi. Sabe? Tá no meu nome, mas não é nem meu, pra você ver o tempo que tá esse consórcio rolando. Então, a minha experiência com o consórcio foi péssima. Mas, Maíra, como que eu posso reverter essa situação? Você deve estar perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Toda de vermelho, dentro do cenário da Praça é Nossa. Na descrição desse vídeo tem um link que pode mudar a sua vida. A opção é sua. Você pode clicar lá e mudar a sua vida ou continuar como sempre foi. Clica no link e a gente se encontra lá. Entrou assim a venda de consórcio e o digital, porque é algo assim que realmente para mim é algo muito novo, sabe? Você conciliar o consórcio no digital. Olha só, eu trabalhei 1 ano e meio como vendedora, mais ou menos 4 na supervisão e mais uns 2 na gerência. Eu pedi demissão 2 vezes, porque eu tinha uma meta dentro daquela empresa. Eu falei, eu quero passar por todos os cargos, para quando eu tiver bagagem suficiente, eu quero pedir demissão e abrir meu negócio. Eu não sei porque eu tinha essa visão, eu não tive um mentor ou uma mentora para falar, vai por aqui, né? Os mentores que eu tinha era dentro da empresa. Então, foi a forma que eu achei que daria certo. Quis fazer uma faculdade nesse meio do caminho para ter a faculdade, não para seguir carreira. Então, eu coloquei essa meta. No que eu comecei a trabalhar e produzir e ter resultados dentro do consórcio, receber troféus, eu sempre gostei de compartilhar. Então, a priori, a rede social não era uma estratégia de venda. Era para compartilhar o que eu vivenciava na minha vida com outras pessoas. Então, eu atendia um cliente, eu vendia, eu colocava. Eu acabava recebendo um troféu, eu colocava. E aí eu comecei a pegar uma certa frequência. Quando que virou essa chave do digital? Eu já tinha pedido demissão, já tinha passado por todos esses cargos, né? Já tinha aberto meu negócio. Quando virou a chave foi quando eu fui participar do meu primeiro evento. Uma imersão, assim, o primeiro evento de empreendedorismo, né? Já tinha feito alguns processos, outros cursos. E aí eu me lembro que eu falava assim, eu encontrei com algumas pessoas que têm nome forte hoje no mercado. Você era palestrante ou você foi só assistir? Eu fui assistir, eu fui fazer o curso, porque eu fiz uma viagem para Miami, nesse ano que eu fui fazer o curso, que é inclusive do Piero. E aí eu falei assim, caraca, eu conheci pessoas nessa viagem que são mais novas que eu e almejam ganhar muito mais do que eu. Então tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Por que a visão delas é mais ampla? Tá faltando alguma coisa. E nesse tá faltando alguma coisa, eu comecei a buscar cursos na internet, até que apareceu um anúncio do Gran Cardone pra mim. E aí o Gran Cardone falando, você pode vender 10 vezes mais, você pode produzir 10 vezes mais. Eu falei, é isso que eu preciso. Sim. Porque eu tenho uma meta financeira até os 30 e eu tô muito distante dessa meta. Eu já tava acho que com 27 ou 28. E aí eu fui buscar esse curso. No que eu fui nesse curso, aí começou a virar um pouco da chave do digital. Porque no que eu ia me conectar, eu lembro que eu encontrei com o Zanon. E eu falei assim, Zanon, meu celular tá com a bateria fraca, começa a me seguir aí. Doida, né? Eu tinha 2 mil seguidores. E o Zanon, super gente fina, falou, tá bom, qual que é o seu Instagram? Ele começou a me seguir lá e aí eu troquei cartão com ele, que a empresa dele também comercializa consórcio. Só que eu já dava treinamentos. Essa empresa que eu trabalhei por 7 anos, desde o momento que você entra, você já começa tanto aprendendo quanto ensinando ao outro. E aí, conforme você vai se destacando, você vai treinando outros times, você vai treinando sua própria equipe. Então, eu olho hoje, eu falo, como é que eu lotei um evento com 500 pessoas no primeiro evento presencial? E aí eu falo, mas não começou agora, no offline. É isso que eu ia te perguntar. Você colocou mais de 500 pessoas, né, no teu primeiro evento, que foi esses dias, por sinal, né? Foi um sucesso maravilhoso que eu assisti. Obrigada. Foi totalmente no orgânico ou você usou o tráfego pago? Eu usei uma merreca de tráfego pago. Quando eu fui buscar nos meus mentores... Então, por favor, me fala o nome dessa pessoa, que não é incrível. Vamos dar os parabéns para esse menino. Na realidade, o tráfego ele ajuda demais, mas a estratégia no offline é que vai ajudar o online a fazer performar mais. Então, quando eu fui olhar e falei assim, quanto que eu tenho que investir? Aí me falaram assim, você vai ter que investir 1 milhão de tráfego, porque é seu primeiro evento. Eu falei assim, mais 1 milhão? Eu falei, amigo, eu não tenho 1 milhão parado, né, pra colocar em tráfego? Ainda não. Ainda não tenho. Ainda não.
Então, eu falei, eu vou ter que fazer com os recursos que eu tenho. E aí, eu fui fazendo todas as cotações pro evento. A priori, eu resolvi fazer o evento sozinha. Eu tenho um time, mas meu time comercializa consórcio, não é de fazer evento. E aí, Duda, é muito legal, porque quando você toma uma decisão, Deus vai cuidando de todos os detalhes. Exato. Eu fui contar pra uma amiga que eu ia palestrar em Belém do Pará. E eu fui reclamando pra minha amiga, falando assim, amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu fui contratada pra palestrar em Belém do Pará. E o doido do evento comprou uma passagem pra eu ir na sexta e pra voltar no domingo. Sendo que a palestra é de 1 ou 2 horas no sábado. Ele acha que é o quê? Aí minha amiga falou assim, o Espírito Santo manda te dizer que tem uma oportunidade pra você em Belém do Pará. E lá eu encontrei com a minha sócia, que me ajudou a fazer a organização do evento. Entendi. Então, quando você se propõe a fazer algo, Deus vai cuidando de cada detalhe, até da economia do tráfego. Com certeza. Até da economia do tráfego. Então, essa questão do offline, como eu já dou treinamento há mais de 10 anos, né? Vamos colocar, não vou colocar desde quando eu comecei, porque era para pouca gente. Então, as pessoas acabam que conhecem meu trabalho. Então, a internet, ela só me conectou com as pessoas que já conheciam meu trabalho. As pessoas certas, na As verdade. pessoas certas, perfeito. Foi diretamente ao ponto. Foi diretamente ao ponto. E um vai indicando o outro, né? Sim. A indicação, ela faz seu lead ficar muito mais barato. Então, o anúncio chega em você. Mas se você gostar do meu conteúdo, você fala assim, segue a Maíra. Segue essa moça que ela vai te ajudar nisso que você precisa. Eu já falei, inclusive, eu dei uma indicação para uma prima minha. Ah, é? Ah, que legal, obrigada. Porque até eu ia te comentar, quero aproveitar isso, se você puder falar, lógico. Eu não confio em consórcio, porque eu tive apenas um consórcio no qual ainda estou atrelada a ele até hoje. E quando eu fui verificar, ele ficou muito mais caro do que o financiamento. Entendi. Sabe? Que não foi, está no meu nome, mas não é nem meu, para você ver o tempo que está esse consórcio rolando. Então, a minha experiência com o consórcio foi péssima. Mas, Maíra, como que eu posso reverter essa situação? Esse consórcio, ele tá ativo ou ele tá cancelado? Ele está ativo? Ele tá ativo. Está ativo. Tá. A gente continua pagando ainda, normal. Continua pagando. Continua pagando. Ele tem uma correção, que ele é essa correção ela é anual. Anual. Dependendo do tipo do consórcio, se for, por exemplo, um automóvel, ela é mensal. Só que corrige o saldo devedor e corrige a carta de crédito também. Ele já está atrelado a algum bem? Um carro, um imóvel? Esse imóvel. Consórcio? Já está atrelado a um imóvel? Esse imóvel valorizou também, certo? Aí é que está, o imóvel não valorizou. Eu vou te dar um exemplo. O imóvel vale hoje 170 mil e o consórcio já está em 245. É bem abusivo. É de um banco, não... Depois eu te falo o nome. Olha só, esses números conferem com a realidade? Não. É 245 e 170 o valor do bem? É isso? Mais ou menos isso, nessa proporção? Então não tá mais caro que um financiamento. E isso que você me traz é muito bacana porque é a visão de todas as pessoas. Quando a gente olha um custo, vamos pegar de 170 para 250, que seja para a gente arredondar, a gente está falando de 80 mil reais, tá? 80 mil reais a mais. O custo de um financiamento imobiliário hoje são 2,5 imóveis que você paga. É que falta para pagar. Que falta para pagar. E sabe quanto tempo já está se pagando esse consórcio? Há 9 anos. 9 anos. Então, eu acho que é muito tempo. Tá. E o que? Quando foi vendido esse consórcio, é que a pessoa falou, conforme você vai quitando as parcelas, ele vai diminuindo as parcelas, os valores. Eu vou te dar um valor X que você vai começar a pagar e esse é outro X. Nessa época eu tinha uma sócia na empresa e nós compramos no nome da empresa e acabou ela saindo da sociedade e o consórcio continuou. Ela paga, ela é a proprietária, não é meu. E eu nunca consegui tirar do meu nome, para você ter uma ideia, para passar para o nome dela, porque eles não aceitam. E ela continua usufruindo do imóvel? Sim, ela está no nome atual. Tá, vamos lá, trazer algumas informações à tona antes da gente falar do seu caso. Primeira coisa, que o consórcio ele tem uma correção anual no caso do imobiliário. E por onde corrige? Um indexador que chama INCC, que é o índice que corrige de forma geral o mercado imobiliário. Então, ele corrige o custo da construção, por exemplo. Então, você vai comprar um material para construção, é por esse indexador. Ele corrige a média de preços do mercado. Então, não tem como a parcela corrigir e o imóvel não valorizar. Até porque todos os anos o imóvel corrige, nem que seja um pouquinho. Agora, vamos falar de números, né? Quando a gente fala de um financiamento imobiliário, se você vai financiar, você paga 2,5 vezes o imóvel. Só que eu só vejo aquela parcela mensal e falo, é uma parcela parecida com a do consórcio. Só que no financiamento é o dobro do tempo. Então, em nenhum caso, ainda que o seu consórcio tenha sido com uma taxa muito alta, vai ficar parecido com o financiamento imobiliário. Agora, o que barateia o seu consórcio, que vai deixar ele mais barato, ou que encarece o seu consórcio?
a data da contemplação, a taxa de administração. Por que a data da contemplação? Para que serve essa correção, Duda? Eu fiz um consórcio e fui contemplada no primeiro mês. Só que você fez um consórcio e foi contemplada 5 anos depois, porque durante o plano você tem que ser sorteada. Se você é sorteada com o mesmo valor de carta que eu, você não compra mais o mesmo imóvel, porque os imóveis sobem de valor. Só que a gente não chama, nem sempre chama isso de valorização. Às vezes a gente chama isso de inflação, porque o imóvel inflaciona os preços, eles sobem de preço. Então, se esse imóvel não tem essa correção anual, você não consegue mais comprar o mesmo bem. E houve uma época, inclusive, que não tinha. E o motivo dos cancelamentos dos consórcios era por não ter essa correção. Beleza, eles foram lá e criaram essa correção. Só que o vendedor, ele não explica direitinho, ele não faz a conta. Então, quando eu não faço a conta e eu só vejo a minha parcela subindo, eu tenho a impressão que eu tô pagando algo muito mais caro do que de fato é. Agora, vamos falar uma outra coisa. Qual que é a maior reclamação de todos os consórcios? Não é o produto em si, é a pessoa que comercializa o produto. Exatamente. Porque ela fala que vai sair para ontem, ela fala que não tem burocracia, ela fala que você não precisa da lance alto, uma série de informações que não são coerentes com o que o produto proporciona ou com a realidade do produto. Então, desmistificando isso daí, consórcio tem correção, não vai sair mais caro que um financiamento. Sim, a correção ela é anual, então a parcela ela não decresce, ela aumenta, ao contrário do financiamento, tá? Agora, vamos fingir que você tivesse alugado esse imóvel que está no nome dessa sua ex-sócia ou sócia? É ex-sócio. Dessa sua ex-sócia. Se tivesse alugado, por exemplo, a parcela corrigindo pelo INCC, o aluguel corrige pelo IGPM. O IGPM tem uma correção maior do que o INCC. Então, se você tivesse comprado esse imóvel para locação, o aluguel aumentaria mais do que o que você paga de parcela. Para ser assertivo no consórcio, não é só você pegar um valor de parcela e comprar o produto e sair pagando, ofertando lance. Vou te dar um exemplo.